Pessoal, olha que exercício legal aqui que foi me perguntado pelo Abraão. É o exercício aqui do capítulo 8, o exercício 1 e 2. Vamos falar primeiro do 1 aqui nesse vídeo, né? Se f de R em R é uma função de classe C1, então já deixei escrito aqui na lousa, ó, o que é uma função, exercício 1, capítulo 8, seção 3 do Elon. Então, imagina uma função de R em R, certo? Ela é uma função de classe C1, ela pertence a C1, ou seja, f é uma função derivável e sua derivada f' de x é uma função contínua. Tá? Prove que, por que eu coloquei esse prove que? Porque ele fala assim, depois de dizer que a função é de R em R de classe C1, ele fala o conjunto dos seus pontos críticos é fechado. Ele quer que a gente prove isso antes de dar o exemplo. Prove que o conjunto dos pontos críticos dessa função é um conjunto fechado. Então eu escrevi assim na lousa. Prove que o conjunto x dos seus pontos críticos são os pontos... O que são os pontos críticos? São os pontos onde f' é zero. Quer dizer, são os x'inhos, tais que f' de x é igual a zero. São os pontos críticos. Prove que esse conjunto é um conjunto fechado. Então a primeira coisa que eu estava discutindo aqui com o pessoal é provar que um conjunto é fechado não é equivalente a provar que ele não é aberto. Por quê? Porque você pode ter conjunto aberto, pode ter conjunto fechado e pode ter um conjunto que não é nem fechado nem aberto. Tá? Então, o que faz esse conjunto aqui ser aberto? Intervalo aberto AB. Por que ele é um conjunto aberto? Por que o intervalo aberto é um conjunto aberto? Porque todos os seus pontos são pontos interiores. Todos os pontos aqui dentro têm uma vizinhança do ponto que está dentro do intervalo. Por que, então, e por que esse conjunto aqui... Bom, se esse aqui é aberto porque todos os pontos são pontos interiores, por que esse aqui não é aberto? Porque ele tem o B nele. E o B, qualquer vizinhança que você pegar dele, vai passar um pouco para a direita do B, e já vai estar fora do intervalo. Então, o B é um ponto que nenhuma vizinhança dele está contida no conjunto. Então, ele não é um ponto interior. E ele está no conjunto. Então, não são todos os pontos desse conjunto que são pontos interiores. Então, ele não é um conjunto aberto. Mas nem tampouco ele é fechado. Por quê? Por que esse intervalo fechado é um conjunto fechado? Porque ele contém todos os seus pontos de acumulação? Sim, porque, ou aqui na linguagem do livro, como a gente estava vendo aqui no capítulo 5, pela definição, porque ele contém os seus pontos aderentes. Né? Olha só o que ele diz aqui, o que determina, o que define um conjunto fechado e, consequentemente, por que o intervalo fechado é um conjunto fechado. E isso vai ser importante na resolução do exercício. Um ponto é aderente ao conjunto X quando ele é limite de alguma sequência de pontos do conjunto. O ponto Azinho é aderente a X quando o Azinho é limite da Xn, Xn pertencente a X. Então o que acontece? O que é o fecho de um conjunto? O fecho são todos os pontos aderentes. E quando que a gente diz que um conjunto é fechado? Quando o conjunto é igual ao seu próprio fecho. Ou seja, quando ele contém todos os seus pontos aderentes. Né? O conjunto estar contido nos seus pontos aderentes não tem nada demais. O conjunto estar contido no seu fecho. Né? Olha o que ele diz aqui. Evidentemente, todo ponto de X é aderente a X. Então, todo ponto que está no conjunto X já é um ponto de aderência a X, porque basta você tomar uma sequência constante pingando nele. A convergiu para A. Né? Então, X está sempre contido no seu fecho. A questão é se X contém o seu fecho. Pode ter ponto aderente a X que está fora de X. Por exemplo, aqui o Azinho é aderente ao conjunto. Você pode pegar a sequência A mais 1 sobre N. A sequência A mais 1 sobre N converge para A, mas o A está fora do conjunto. Então ele é um ponto aderente que não está no conjunto. Tá? Ele é um ponto do fecho desse conjunto que não está no conjunto. Então esse conjunto aqui não contém o seu fecho. Então ele não é igual ao seu fecho. Então ele não é um conjunto fechado. Tá? Apesar de ser também aberto. Esse aqui, pela mesma razão, esse aqui também não é um conjunto fechado. E ele também não é aberto. Ele não é fechado porque o Azinho, que é um ponto de aderência, está fora do conjunto. Mas ele também não é aberto, ou seja, ele não é fechado, mas ele também não é aberto porque o B não é ponto interior e está no conjunto. Então esse aqui não é nem aberto nem fechado. Esse aqui é aberto e não é fechado. Esse aqui é fechado, ele contém todos os seus pontos de aderência e também não é aberto, porque ele tem o A e B que não são pontos interiores, que estão nele. Os números reais como um todo, por exemplo, é um conjunto que é aberto e é fechado.
Depois você pense nisso aí. E a mesma coisa vale para o vazio. É aberto e é fechado. Então, você pode ter conjunto que é aberto e fechado, pode ter conjunto que não é aberto nem é fechado, pode ter um conjunto que é fechado, mas não é aberto, e pode ter um conjunto que é aberto e não é fechado. Tá? Você tem todas essas opções. Então, depois da gente ter relembrado essas situações todas, o que significa, então, finalmente, eu provar que esse conjunto dos pontos críticos é um conjunto fechado? Bom, se você prestou atenção aqui nessa definição, a gente tem que provar que ele contém todos os seus pontos aderentes, que ele contém o seu fecho. Mas o que significa isso na prática? A gente tem que provar que ele contém todos os limites de sequência de pontos dele. Então, como que é melhor, qual que é o jeito mais fácil de fazer isso? A gente fazer por absurdo. Vamos supor que ele não fosse fechado. Né? Então, vou colocar assim, demonstração por absurdo. Demonstração por absurdo. Demonstração por absurdo. Vamos ver aqui se caiu a live. Não, o pessoal está aí. Demonstração por absurdo. Seria o seguinte, supor que ele não fosse fechado. Supor que X não é fechado. Então, o que acontece? Se X não é fechado, então tem algum valor de aderência dele, algum ponto de aderência que não está em X. Vamos chamar esse ponto de Azinho. Então, existe algum Azinho pertencente a reais, tal que Azinho não pertence a X, mas Azinho é igual limite mais Azinho é igual limite de uma sequência xn, onde essa xn toda pertence a xão. Xn pertence a xão. Tá lá. Então, o que acontece? O que significa xn pertence a xão? Como xn pertence a xão para todo n pertencente a naturais, então, o que é pertencer a xão? É pertencer ao conjunto dos seus pontos críticos. O que é o ponto crítico? A derivada da zero. Então, f' de xn é igual a zero para todo n pertencente aos naturais. Certo? E você sabe que o limite de xn é a. Então, está dando derivada zero em toda uma sequência de pontos que está tendendo para a. Só que essa função derivada é contínua. F' é uma função contínua. Como f', por hipótese, f pertence a C1, implica f' é função contínua. Daí, o que acontece com função contínua? O Cxn converge para um ponto A, então o limite da f de xn é igual a f do limite de xn, que é igual a f de A, porque o limite de xn é A. É igual a f do limite de xn, que é igual a f de A. Então, quer dizer, o f de A vai ser igual ao limite da f de xn. Né? F', no caso, né? F' é contínua, daí isso tudo é para F'. F', F', F'. A função contínua aqui, no caso, é a derivada, não é a F. Tá? Mas é isso mesmo. É a F que é. Então tem que pegar a F'. Bom, conclusão. F' de xn é tudo zero. Então, limite da F' de xn é igual ao limite de zeros, porque f' de xn é tudo zero, que é igual a zero. Daí f' de A é zero. Daí f' de A é zero. Só que isso é contradição com o fato de A não estar no conjunto dos pontos críticos. Né? Contradição com... Daí faltou escrever zero. F' de A igual a zero. Contradição
com Azinho não pertence ao conjunto dos pontos críticos. Gerou uma contradição. Então, evidentemente, você tem que admitir que a hipótese inicial que você fez está errada, porque ela levou a uma contradição. Supor que X não é fechado, supor que existe esse Azinho, não dá, porque ele é um Azinho que não é ponto crítico, mas é crítico, porque a F' dele dá zero. Então, contradição. Tá? Então, conclusão. Portanto, supor que X não é fechado deu absurdo, portanto, X é fechado sim. E acabou a demonstração. Agora, para fechar o exercício, tem esse exemplo aqui que vem depois. O exemplo é o seguinte, ele fala aqui, né? Dê exemplo de uma função derivável f de R em R, tal que zero seja limite de uma sequência de pontos críticos de f, de pontos que a derivada é zero, mas a derivada no zero seja maior que zero. Então, o recomendado aqui é pegar uma função que ele trabalhou ali na matéria do livro, o exemplo pedido. Exemplo pedido. A gente pode pegar a própria função que ele trabalhou ali na matéria do livro, que é a função f de x igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x vezes, mais x sobre 2, se x for diferente de zero, e f de zero igual a zero. Essa função a gente mostrou ali na matéria, que ela até o gráfico dela a gente pode colocar aqui para os alunos verem, né? O gráfico dela eu já vou colocar aqui, deixa só eu tirar esses outros gráficos e voltar esse aqui e escrever aqui, ó, x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x, mais x sobre 2. Enter. Eu vou dar um zoom aqui para ver o que está acontecendo próximo do zero. O que você vê aqui na vizinhança do zero é o seguinte, realmente os pontos críticos são onde a derivada é zero. Essa função é derivável aqui para x diferente do zero, e a gente provou que ela é derivável no zero também. Mas você vê que ela tem vários pontos críticos aqui de derivada zero. Ou seja, ela produz aqui uma sequência. Eu vou deixar para o aluno escrever essa sequência aqui certinho, não vou escrever a fórmula, mas olhando a minha aula lá e o exemplo do livro, dá para você sacar quem é essa sequência, que pega todos esses pontos aqui, ou pelo menos uma parte deles. Talvez você pode, por exemplo, formar uma sequência que ignore os pontos de mínimo local, pega só os pontos de máximo local aqui, os topos, né? x1, x2, x3, x4. Então aqui você forma uma sequência convergindo para zero. É uma sequência de pontos críticos, né? As derivadas vão ser todas zero aqui nesse topo. Então, nessa função, é possível, nesta função, é possível tomar uma sequência xn tal que, dois pontos, a xn converge para zero e f' de xn é sempre igual a zero para todo n. Então, veja bem, o que ele quer aqui no exemplo, né? Exemplo de uma função derivável. Essa função a gente provou lá na matéria que ela é derivável em todos os pontos, inclusive no zero, e no zero a derivada dava meio. Esse é o problema, né? Então, nós estamos diante, essa função é derivável, além disso, essa função é derivável, f é derivável, para todo x pertencente a R, e a derivada dela no zero é igual a meio, que é maior que zero. Porém, você consegue a sequência tendendo para zero, tal que a derivada da sequência dá sempre zero. Então, é o que ele quer. Ó. É um exemplo de uma função derivável, é o caso. Zero é o limite de uma sequência de pontos críticos. É essa xn aqui, por exemplo, a xn que vai pegando os topos aqui. Pum, 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 pum. Cada topinho, a coordenada x vira um xn. Então, o x1 estaria perto aqui desse 0,14.
x2 estaria perto aqui desse, sei lá, que ponto aqui, x3, x4. Você formou uma sequência, está convergindo para zero. E aí você escreve depois a fórmula dessa sequência. Isso eu vou deixar como tarefa. Tá? A sequência está convergindo para zero. O f' da sequência é sempre zero, derivada zero. Reta tangente horizontal. Derivada zero, derivada zero, derivada zero, derivada zero. Só que a xn está tendendo para zero e a derivada no zero é meio, que é o que ele queria. Ele quer que a sequência... Zero é o limite da sequência. Todos são pontos críticos, f' zero. Mas a f' no zero dá maior que zero. E essa aqui dá certo, porque a f' no zero dá meio. Então, a gente fecha esse exercício 1. Agora eu vou gravar um vídeo, a gente falando do exercício 2, para não tomar muito tempo aí dos alunos.